Você vai ouvir uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte. Uma produção da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Deus tem uma revelação para você. Abra o seu coração. Cumprimento a todos com a paz que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Viemos aqui hoje para trazer mais uma revelação da palavra do Senhor, para te fortalecer, para que você crie raízes espirituais, para ficar firme no dia da tempestade, para colocar seus pés sobre a rocha. O conhecimento da palavra, a interpretação, a revelação da palavra traz vida abundante, e nós estamos aqui preparados para isso. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, sua Bíblia, no Salmo de número 133, vamos lê-lo inteiro e trazer uma grande revelação da palavra do Senhor para você, para a sua vida, para o seu ministério, para o seu dia a dia. Leiamos. A excelência do amor fraternal. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. Como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Há um princípio bíblico que nós sempre temos anunciado aqui, que é sobre as nossas duas naturezas. A natureza espiritual, em primeiro lugar, porque trata das coisas com Deus, e a nossa natureza também humana, essa natureza física, temporária, que trata das coisas da terra. As duas naturezas devem ser alimentadas. A primeira com a palavra de Deus, com as revelações, e a segunda com um alimento que vem da terra. Nesse texto, nós vamos descobrir as duas naturezas, algo extraordinário, esplêndido. A revelação dessa palavra é absolutamente extraordinária para a nossa vida, para o nosso entendimento. E como essa palavra, há muitas outras também, que trata das duas naturezas. Aliás, praticamente toda a Bíblia, ela está envolta, circundada pelas duas naturezas. Nós vamos traçar aqui 2 pontos. A palavra de Deus nos ensina sempre que nós temos que viver em unidade. A igreja deve estar sempre em unidade. É como se todos nós fôssemos irmãos de uma só família. Na sua casa também deve haver unidade, no seu trabalho, no local dos seus estudos, ou até mesmo nos locais onde você desfruta de lazeres. Deve haver unidade. O que agrada a Deus é isto: viver como se fosse um só pensamento, uma só direção, mas nós sabemos que isto não é realidade nos tempos de hoje. Mas futuramente nós cremos que a palavra de Deus, que é a verdade, nos vai tornar um só, com Cristo. Um só pastor, um só rebanho. Então, viemos aqui para trazer os 2 pontos principais. Primeiro, o espiritual. Jesus, ele nos ensina em Mateus 6,33, um texto muito conhecido e muito repetido, e devemos continuar repetindo, quando ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as coisas espirituais, as coisas dos céus, as coisas eternas, as coisas verdadeiras. E ele diz assim: e as demais coisas, que trata das coisas da terra, vos serão acrescentadas. Não se preocupe com essas coisas do segundo grupo que nós estamos aqui relacionando. Então nós vamos tratar dessa maneira, nessa mensagem de hoje, sobre essa situação. Então, em primeiro lugar, eu vou repetir agora
o versículo que nós vamos tratar. Em primeiro lugar, ponto número 1, que fala do versículo número 2 aqui, né? Salmo 133, no versículo 2 diz assim, vamos repetir. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. Então esse é o primeiro ponto que nós destacamos aqui. O que a palavra está dizendo? Está falando sobre uma unção com óleo. Naquele tempo de Arão, o sumo sacerdote terreno, ele foi consagrado sumo sacerdote pelo seu irmão Moisés, que o colocou como sumo sacerdote, iniciando então uma dinastia, vamos dizer assim, uma linhagem, para que todos aqueles que nascessem de Arão fossem sumos sacerdotes. Naquela unção com óleo, o volume de óleo era muito grande. A palavra fala que eles despejavam óleo na cabeça, significando a autoridade nele, estava sendo nele constituída, vindo de Deus. O óleo representando a presença do Espírito Santo. Era tão abundante esse óleo que ele preenchia a cabeça, e toda a barba que era comprida ficava encharcados de óleo. Esse óleo, ele escorria da barba para as vestes, a capa, o manto de Arão. Vou abrir aqui um parênteses. Arão, a família de Arão, foram escolhidos para serem sumos sacerdotes. No tempo de Jesus, havia 2 sumos sacerdotes, logicamente uma aberração, Anás e Caifás, parentes. Eles reinavam naquele tempo de Jesus, quando ele viveu aqui na terra, para nos ensinar, mostrar como seria o ser humano, mas nenhum dos 2, e nem seus parentes, eram da linhagem de Arão. Por quê? Porque naquele tempo o homem tinha corrompido essa lei divina. Quem era o sumo sacerdote naquela época? João Batista. João Batista não encontrou lugar em Jerusalém, então foi exercer o seu ministério no deserto. Voz que clama no deserto. E Jesus também foi para esse lugar, para ficar juntos, porque não havia lugar em Jerusalém. Haviam tirado o lugar deles. Só fiz aqui um parênteses para você saber também desse detalhe na palavra de Deus. Mas voltamos aqui. Arão era uma autoridade suprema aqui na terra. Ele foi destacado para isso. Essa palavra nos ensina que o óleo de Deus, a autoridade, ela é derramada sobre a cabeça. Isso está nos ensinando que a bênção de Deus, ela inicia pela autoridade, em primeiro lugar. E como a palavra diz que o óleo foi sendo escorrido, primeiro na barba, significando ainda que era a pessoa de Arão, a barba. Depois não, depois foi para suas vestes. Mas o que nos ensina é que esse óleo, primeiramente, foi dele para a sua linhagem, seus descendentes, sua semente. Mas depois também escorreu pelas suas vestes e foi descendo até a orla de seus vestidos. O que está nos ensinando aqui? Aqui está ensinando que Deus, ele observa aquelas pessoas que foram tidas ou então levantadas como autoridade. A autoridade, ela é aquela pessoa que intercede.
por ela e pelo seu grupo, ou pela sua linhagem, sua descendência. É aquela que sustenta, que apoia, que guarda, que cerca ou circunda, que protege, que guia, ou que supre as necessidades e etc. Essa é a autoridade. Então a autoridade que está dizendo aqui é a autoridade espiritual. É a autoridade que nós devemos obedecer. Porque quando nós não obedecemos à autoridade, recai sobre nós uma maldição que ela vem autorizada por Deus. Nós vamos ver se isso é verdade no livro de Romanos, capítulo 13. Vamos ler agora e vou traçar alguns comentários sobre isso. Leiamos. Romanos, capítulo 13, versículo 1 e o versículo 2. Toda alma, ou quer dizer, toda pessoa, esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. E esse estudo assim, é muito precioso para que vivamos corretamente. A não obediência à autoridade, ela automaticamente traz maldições. Aqueles que resistem, aqueles que não aceitam a presença da autoridade, aquelas pessoas que querem viver por si mesmas, não respeitando ou não se reverenciando a estas pessoas que foram colocadas por Deus como autoridade, são representantes do próprio Deus. Tocar nessa autoridade é tocar diretamente em Deus, é fazer com que Deus fique irado, é desagradar a Deus. Por isso que Jesus, a palavra dele diz, que ele foi obediente até a morte. Jesus, sendo o Filho de Deus, sendo um homem correto, inocente em tudo, ele respeitou as autoridades daquela época. Ele não enfrentou nenhuma delas. Quando precisou ficar quieto, calado, ele assim o fez, mostrando que a autoridade, ela é colocada por Deus, deve ser respeitada. Nós vamos gravar um outro vídeo que fala sobre esse assunto, mais profundamente. Aí nós vamos ver como Davi, já ungido rei, respeitou a autoridade que estava em Saul, primeiro rei de Israel. Mas voltamos aqui agora. Arão, autoridade. Sobre essa autoridade está Deus. Mas Arão, ele tinha uma incumbência, uma responsabilidade de transferir, de fazer com que o óleo também chegasse até o lugar mais baixo, a barra das suas vestes ou do seu manto. E assim aconteceu. Então toda autoridade nessas condições, existe uma hierarquia, autoridades maiores e menores, e todas delas devem ser respeitadas. Então, se nós formos pensar agora, quem é a autoridade? Quem é a autoridade que está sobre você? Todos nós temos autoridades, por onde quer que andemos. Então, a obediência é sempre. Por exemplo, se você estiver numa igreja, se você estiver numa comunidade cristã, espiritual, ali tem uma autoridade maior e tem aquelas outras autoridades menores. O óleo, ele vem descendo. Se você for na casa de uma outra pessoa, naquela casa existe autoridade. Lá o marido é autoridade, junto com a esposa. Se não houver o marido, a esposa ou o filho mais velho, alguém lá é autoridade. E você deve respeitar essa autoridade.
Lá você está num campo alheio. Lá Deus levantou uma autoridade. Se você estiver no exército, por exemplo, você vai encontrar também autoridades lá. Você deve respeitá-las, cada uma delas, ou a maior ou menor. Alguém lá é responsável naquele lugar. Se você estiver num colégio também, você vai encontrar ali autoridades. A diretoria, você vai encontrar ali os professores e etc. Então, em qualquer lugar onde você esteja, você vai encontrar autoridade, e a palavra aqui está dizendo que nós temos que respeitá-la, nós temos que obedecê-la, nós temos que baixar a cabeça. Lá nós não somos autoridades, mas todos nós temos autoridade sobre nós, e nós também somos autoridades. Então, neste assunto, então é necessário que aprendamos a praticar isso, a obedecer. A palavra de Deus nos ensina o seguinte, dizendo que nós devemos nos colocar como os mais fracos em qualquer lugar, né? Em todos os lugares onde vamos, nós temos que respeitar o outro como autoridade. Sempre os outros sendo autoridade. E nós, então, sempre sendo obedientes. Isso agrada a Deus. Então, nós vemos aqui no primeiro ponto que Deus está tratando das coisas espirituais. Porque Arão foi um homem levantado para ser exemplo, e é toda a sua linhagem, para ser intercessores. Jesus, ele escreve, através de João Batista, no livro de Apocalipse, sobre isso que nós estamos dizendo agora. Nós vamos ler agora, Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Diz assim: E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Hoje todos nós, cristãos, que estamos vivendo essa vida cristã, ligados com Deus, parte espiritual, somos ungidos como sacerdotes. Nós somos intercessores desse povo que não tem Deus, ou mesmo no povo que tem Deus. Mas basicamente nós temos que interceder. Se você não está fazendo isso, você está pecando. Você é um sacerdote. Na sua casa, você é sacerdote onde você estiver. No campo, se você estiver no lazer, ali você tem que exercer esse cargo dado por Deus. Sacerdote. E rei também. Por que rei? Porque você reina. Onde você estiver, você reina. Porque você tem a palavra de Deus, você tem a verdade, você tem o poder e a autoridade sobre você, dada por Deus. Então você deve reinar. Você não deve deixar outra pessoa reinar. Você não deve deixar Satanás reinar, porque onde você estiver, você vai notar, você vai identificar que ali tem um maligno reinando. E ali você deve então se levantar como rei e como sacerdote, e você vai ser vitorioso, porque você vai falar em nome do Senhor. Esse é o primeiro ponto, e Deus então está tratando aqui, dessa maneira, né? Então Deus quer ouvir quem? Quem é maior? A bênção de Deus é derramada sobre o maior, e o maior então vai abençoando os menores. Deus não abençoa todos de uma mesma maneira. Deus abençoa o maior. A unção está sobre o maior e ele deve distribuir. O pão Deus dá para o maior e o maior deve distribuir o pão. Dessa maneira que é a palavra de Deus. Então nós temos a parte espiritual aqui já esclarecida. Mas há uma outra natureza. O ponto 2 é a natureza terrena, a natureza passageira, mas necessária. Nós temos que nos alimentar também dessa natureza e devemos vivê-la. Então aqui no versículo 3, nós vamos repetir mais uma vez para trazer autoridade e a explicação disso. Leiamos Salmo 133 no versículo 3. Como orvalho de Hermon,
que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmãos, aqui fala do orvalho de Hermon. Hermon é um monte muito alto. Nesse monte, de longe se vê a neblina, ou se vê a neve, lá no ponto mais alto, que fala também agora já da autoridade maior, mas não espiritual, agora aqui na terra. Eu creio que está falando na sua família, ou no grupo onde você está, aqui, dos assuntos aqui da terra. Porque a palavra diz assim, que essa água, essa garoa, essa umidade, ou esse derreter da neve, ela vem escorrendo pelo monte. Começou no alto, mas ela vai escorrer até a base da montanha, até a base do monte Hermon. E por onde passa essa umidade, que é diária, nunca seca, vai nascendo plantas, vai nascendo a relva, vai dando frutos e vai descendo, assim como o óleo na cabeça de Arão. Assim também vem o orvalho, que fala das coisas da terra, porque Deus promete a vida para nós, o sustento, que vem dessa simbologia. Então o que Deus está dizendo aqui é que Ele dá autoridade a uma pessoa da família, ou de um grupo onde ele está vivendo, para que através dele, através da sua fé, através do seu caráter, do seu comportamento e etc., então as outras pessoas também se beneficiam. Porque esse orvalho, ele vem descendo e ele vem umedecendo aquele lugar para que haja planta, haja alimentação, haja vida também. E assim nós ficamos conhecendo que há duas naturezas, e as duas naturezas elas procedem de Deus, e que essas duas naturezas elas têm superiores, elas têm autoridades de onde Deus vê e derrama e coloca ali, enche essa autoridade para que ela repasse para aqueles que estão buscando. Esse ensinamento eu acho extraordinário, muito extraordinário, porque desde a formação, a criação do mundo, Deus fala sobre essas duas condições, a natureza espiritual e a natureza carnal, humana, terrena, passageira, provisória, como você queira, dessa terra, aqui desse tempo mesmo. Então nós sabemos aqui agora que, primeiro, Deus fala com autoridade, Deus quer ouvir a autoridade. Se você é autoridade, como de fato em algumas condições, circunstâncias, você deve observar que se você não estiver abençoando o menor, então você está em falha com esse ensinamento do Senhor, com essas providências de Deus, com esse caráter de Deus em fazer as coisas dessa maneira. Agora o meu conselho é você nunca resistir a uma autoridade, nunca resistir. Ouça a autoridade, observa, respeite a autoridade, para que não venha sobre você uma maldição. No livro de Efésios, no capítulo 6, diz assim, que para a criança, o jovem, né? Ele diz assim, que o jovem que não respeita a autoridade, não respeita seu pai, ele vai viver menos aqui na terra. Há um cercear de uma diminuição do tempo de vida, diz ali. Então, respeitar a autoridade, em qualquer situação, nós devemos respeitar, prestar atenção e observar essa situação. Jesus disse, considera o outro sempre maior do que você. Então ele foi muito mais longe, agora profundo. Considere as outras pessoas como se fosse maior do que você. Aí você está sempre praticando, sempre protegido contra essa maldição que pode vir sobre você. Se você não respeita uma autoridade espiritual,
o problema é maior ainda, porque vem das mãos de Deus. Respeite as autoridades, ouça, não se rebele, não se distraia, observe tudo que está sendo dito, porque a ordenação é de Deus. Você não respeitando, você não está respeitando a Deus, o próprio Deus, diretamente. Diretamente. Cada pedra que você lança sobre uma autoridade, você acerta o próprio Deus. O próprio Deus. Isso é muito sublime, é muito penetrante. Isso é muito profundo. Daqui para frente, eu creio que agora que você já conhece a palavra de Deus, ou se renovou, né, nesse conhecimento, então agora o seu comportamento será outro, naturalmente outro. Forçosamente outro. E assim você vai ter uma vida abundante. Então Deus diz, ali eu ordeno a bênção e a vida. A bênção e a vida, elas andam juntas, para aqueles que respeitam a autoridade. Então receba da autoridade a sua porção. O óleo ou então o orvalho. O óleo ou o orvalho. Os dois. Obrigado pela sua atenção. Fique em paz e Deus vos abençoe. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Você ouviu uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte, produzida pela Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Guarde esta palavra em seu coração. Outras mensagens edificantes pelo site www.ieqjardimcarmem.com.br